Então, nós temos hoje então o Aguinaldo com a gente aqui, né? O Goiães ainda está um pouco difícil para a gente, vamos lá, e hoje a nossa live vai dar continuidade, não tá, parece que não está transmitindo, mas aqui no celular diz que está transmitindo. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema, vamos lá, às vezes eu excluo essa aqui e a outra aparece, né? Vamos lá, a gente está aí tentando aqui um probleminha técnico com a live. E eu estou ao vivo aqui. Ok, deixa eu ver. Isso, agora voltou. Vamos lá, pessoal, vamos chegando. Nós passamos alguns momentos aqui louvando, né? Eu e Aguinaldo. Sejam bem-vindos, vamos chegando aí. Nós vamos cantar mais um louvor. E vamos entrar no assunto dessa noite, da live, tá? Então eu quero convidar o Aguinaldo para ministrar mais um aí, Aguinaldo, para nós. Chegue mais para cá, Aguinaldo, acho que... Isso, vamos chegar mais para trás. Só você olhar lá em cima, se está aparecendo lá em cima. Dá para... Chega mais para cá, importante assim. Vamos lá buscar primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia, nós vamos dar continuidade àquele assunto tão interessante, né? O Aguinaldo está aqui comigo hoje e a gente vai falar sobre a questão da segurança da salvação. É aquela pergunta, né, que se faz, uma vez salvo, salvo para sempre? E nós já temos aí abordado algumas questões com respeito a isso. Pelo menos 2 pontos, 2 lives, porque, gente, é um assunto vasto. Isso dá para escrever livros e livros e livros e mais livros sobre o assunto. Mas, então, acho que a gente vai trabalhar aí umas 5 lives, né, nas quartas-feiras, esse assunto. No domingo, e agora eu quero fazer também na sexta-feira, né, com o Aguinaldo aqui nos ajudando. Domingo, nós queremos fazer a live no templo, né, com o louvor, com o pessoal lá do louvor já, fazendo essa parte do louvor,
aí vai ser sermão, uma pregação, né? Mas aí, na quarta e na sexta, a gente quer fazer aqui em casa. O Aguinaldo está aqui nos auxiliando no louvor, ele que é do Ministério de Louvor, ok? Se Deus quiser, isso tudo vai acabar rápido, né, para a glória de Deus, porque Deus é soberano, Deus dirige todas as coisas, ainda quando o homem acha que é muito sagaz, Deus usa tudo para a glória dele. Então, em breve a gente vai estar, não só a nossa comunidade, mas a igreja do Senhor Jesus em todo o mundo, né, vai poder voltar a se encontrar, porque é maravilhoso realmente. Pois bem, domingo à noite nós já queremos então fazer a primeira transmissão lá do templo, ok? É claro que não vai abrir o templo para o povo ir lá, viu gente? Não é isso não. Mas umas 4 ou 5 pessoas no máximo, ali, muito espaço, né? E a gente vai transmitir o louvor e a pregação. A escola dominical ainda será feita em casa, daqui de casa eu estarei falando, mas de outros assuntos para não ficar o mesmo assunto sempre. Essa questão da salvação é só na quarta-feira. Então, vejam bem, só para a gente lembrar que na primeira quarta-feira eu disse que por que nós acreditamos que a salvação é eterna? Uma vez salvo, é salvo para sempre. Eu citei, né, o que eu chamo de provas diretas, textos diretos falando sobre o assunto da palavra. Olha gente, eu não sei se a minha voz está muito alta aí, porque eu estou usando um iPhone, e eu acho que não sei se está saindo muito baixa, então eu gostaria de ter um feedback aí de vocês, se está alto demais, se está baixo, dê um feedback por favor, para a gente poder dar continuidade aí com um ritmo que não venha a ser cansativo. Na primeira quarta-feira, na quarta-feira passada, eu falei sobre textos diretos da palavra de Deus que comprovam que a salvação é eterna. Domingo de manhã eu falei do mesmo assunto, mas agora é só na quarta. Domingo de manhã eu falei de textos bíblicos que mostram que Deus vai nos guardar até o fim, que o que nos guarda é o poder de Deus. Não é a minha fidelidade que me guarda, não é a minha força que vai me manter até o fim, mas é o poder de Deus, ok? E hoje nós vamos entrar num assunto muito interessante, é que nós vamos então trabalhar o ensinamento bíblico do pacto da graça, a aliança da graça, corroborando, provando, sustentando a nossa tese de que a salvação ela não pode ser perdida. Então vamos lá, ó. Primeiro, textos diretos da Bíblia falando diretamente que a salvação não é perdida. Segundo, textos da Bíblia falando sobre que Deus vai nos guardar até o fim, né? E terceiro, hoje, a doutrina da aliança da graça, que também nos ensina que a salvação é eterna. Então, o que seria essa doutrina da aliança da graça? Vejam bem, quando Deus criou o mundo e todos os universos que possam existir, se é que existem, ele fez, aqui na Terra, ele fez com a humanidade uma aliança. Isso está lá no livro de Gênesis. Eu vejo essa aliança como a aliança do Éden. Era uma aliança que os teólogos chamam de pacto das obras, ou aliança das obras. Deus colocou o homem num jardim, a vida do homem era um jardim. Eu já falei disso há poucos dias atrás. O estado do homem era um estado de jardim.
A existência do homem era um jardim, né? As estradas da existência dele, o tempo dele, a vida dele era um jardim, tudo muito maravilhoso, tudo muito bom, tudo muito gracioso naquele estado, naquela situação. Mas Deus fez uma aliança com a humanidade ali, né? No homem, com o homem. E Deus o chamou e disse para ele: olha, o estado jardim vai continuar, você vai continuar no estado jardim, nesse estado de Éden. A sua vida vai ser esse paraíso que está sendo, enquanto você for obediente. Então, o estado de felicidade do homem, o estado de pureza, de santidade, o estado de plena felicidade e comunhão com Deus, estava, de certa forma, relacionada com as obras do homem. Se o homem fosse fiel e obediente, ele continuaria. E se ele fosse ainda fiel e obediente, ele comeria, ou ele lançaria mão de um mecanismo que Deus criou para ter vida eterna. Então, essa aliança, ela é chamada de aliança das obras. Quer dizer, a vida eterna, ela era baseada nas obras. Se o homem fizesse obras de obediência à lei, a Deus, ele teria a vida eterna. Ele jamais experimentaria a morte. Nessa aliança que Deus fez com o homem entrou como cabeça. O homem que eu falo aqui é Adão. A palavra Adão quer dizer homem, humano, vermelho, da terra, né? Feito da terra. Adão é a humanidade. Deus então faz uma aliança com Adão, e Adão entra como cabeça e como tronco da humanidade. Cabeça quer dizer que ele representa toda a humanidade. Deus faz uma aliança com um cabeça, com um líder, com o primeiro. E tronco quer dizer que todos vão sair dele. Por isso, quando Deus faz uma aliança com Adão, ele está fazendo com todos nós. Ele fez com tudo que sairia do primeiro casal. Tudo que nasceria entra nessa aliança, chamada de aliança das obras. E qual que era então a condição para que o homem continuasse naquela vida de jardim, de felicidade, de plena felicidade? A condição era a obediência. Ele era a lógica ali, era a lógica do merecimento, da retribuição, do pagamento. O homem obedecendo, ele, como retribuição, Deus daria a ele a vida eterna, Deus daria a ele a condição de felicidade eterna, como obediência a Deus. Preste atenção que essa lógica, ela está embutida até hoje em nós. Até hoje, nós carregamos essa lógica de que eu preciso fazer alguma coisa para merecer o favor de Deus, as bênçãos de Deus, a graça de Deus. Essa lógica parece que está em nosso gene, parece que é genética essa lógica. Acontece que o homem, naqueles dias, ele foi visitado por um agente externo, porque Deus disse para ele: olha, você pode continuar nesse estado de existência, de Éden. Éden quer dizer paraíso, felicidade, de comunhão plena com Deus, de santidade, de pureza. Mas se você tocar naquela árvore e comer daquele fruto, isso importará em desobediência. Olha, havia milhões de árvores e frutos naquele ambiente, só um ele não poderia tocar. Era como se tivesse milhões de portas que ele pudesse abrir e entrar, mas uma. É como se Deus dissesse: olha, não,
não entre por esse caminho, não entre por essa porta, porque no dia que você entrar, você vai morrer. Foi o que Deus disse para ele. Então, ele tinha milhões de chances de ter a vida eterna, mas apenas no meio de milhões, ele tinha uma chance de morrer. Matematicamente, seria até, nós diríamos que matematicamente seria impossível esse homem ter morrido. Mas apareceu um agente naqueles dias e questionou o homem sobre a ordem de Deus. E aquele agente disse para o homem: foi isso que Deus falou? Você não pode comer de nenhuma árvore? Não, ele diz que eu posso comer de todas, mas eu não posso lançar mão de uma. É claro que essas árvores, né, no jardim, tudo isso é metáfora, gente. Tudo isso é um linguajar metafórico. Isso quer trazer para nós a questão de aliança, obediência. A obediência traria a vida eterna, traria a continuidade naquele estado de jardim. E se ele continua obedecendo e lança a mão da árvore da vida, ele teria vida eterna. Mas o agente externo chega e diz para ele: olha, Deus proibiu lançar mão de todas as árvores? Não, ele proibiu lançar mão de uma árvore. E aquele agente que a Bíblia compara, então, usa a imagem de uma serpente, exatamente porque é sagaz, enganador e sutil. A serpente, então, diz para a mulher, né? Olha, Deus está enganando vocês, não é bem assim. Deus sabe que se vocês comerem daquele fruto, vocês vão ser iguais a Deus. Notem bem que a serpente, ela introduz na mente do homem duas questões. Primeiro, a curiosidade de experimentar o proibido, a curiosidade de entrar por um caminho que é proibido. Deixa eu ver se a coisa é boa mesmo, deixa eu experimentar. Só depois que experimentar é que eu vou saber se é bom ou se não é bom. Então, primeiro, aquele senso de curiosidade mórbida. Olha, se Deus falou para não tocar naquilo, para não abrir aquela porta, para não abrir aquela caixinha de Pandora. Ora, se Deus falou, eu não tenho que ficar curioso para saber o que tem ali dentro, só pode ter uma coisa ruim. E Deus ainda disse: o dia que abrir dessa porta, o dia que abrir a caixinha, vai sair tanta coisa ruim, a morte vai entrar. Mas a serpente contrariou. Não, olha, não é bem assim igual Deus está falando, não. A verdade é que ele sabe que o dia que você tocar naquilo, você vai ser igual a ele. Então, primeiro colocou na cabeça do homem a dúvida sobre a palavra de Deus, a dúvida sobre Deus, sobre a existência de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a ordem de Deus. E em segundo lugar, introduziu na mente do homem a sede pelo poder. Vejam bem, o dia que você comer daquilo, você vai ser igual a Deus. Entrou subitamente no homem uma curiosidade, uma sede profunda de poder. E não é isso que acontece até os dias de hoje? A dúvida sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a existência de Deus, sobre o reino de Deus. Essa serpente não continua colocando até hoje na mente dos homens essa dúvida? Não, tem muita gente que trata a Bíblia como um mito, como um livro ultrapassado, um livro da Idade Média, um livro da Antiguidade, como um panteão mitológico. O diabo sempre, a serpente sempre querendo colocar essa dúvida com respeito à palavra de Deus. E a sede de poder? A sede de poder não é até hoje a pior das cocaínas que a serpente vem aplicando na veia dos homens? Foi o que aconteceu lá. Agora, quando esse agente externo chegou e falou com a mulher olhou para o fruto com outros olhos.
ela olha para o fruto, olha para aquela situação que Deus diz: não vá lá, não entre, não abra, não pegue, não coma. Ela olha com outros olhos, agora com um olhar diferente. Era algo atraente. Eu fico pensando que deu um desejo muito grande de lançar mão daquilo. E ela lançou mão daquilo. E deu para o seu marido. E o seu marido comeu. Eu penso que há pelo menos 3 motivos pelos quais a mulher lançou mão daquilo que Deus proibiu sob a ameaça da morte. Curiosidade? Seria, talvez, a curiosidade. Deixa eu pegar, deixa eu ver, deixa eu experimentar. Não vai fazer mal nenhum. Não, a curiosidade até hoje não leva pessoas a entrarem por caminhos que não tem mais volta. Vocês já viram aquelas pessoas que entraram por um caminho, já tem 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, e não tem mais volta aquele caminho? Já viram? Pessoas que foram parar na Cracolândia e estão lá na rua. E eu digo que não tem mais volta baseado na força e no poder do homem, ok? Então, a curiosidade pode ter sido o motivo que levou o homem a lançar mão do proibido. Mas pode ter sido também ressentimento, né? Porque afinal o agente externo chegou e disse para a mulher: olha, não é bem assim como ele está falando, não. Ele está escondendo coisa sua aí, coisas de vocês. Porque o dia que você comer, que vocês comerem, vocês serão iguais a ele, conhecedores do bem e do mal. Então, será que a mulher lançou mão daquilo, o homem, a humanidade lá no Éden lançou mão daquele fruto por ressentimento? Tipo assim: Deus está me prendendo nessa gaiola da felicidade. Deus está me prendendo nessa existência da plena felicidade. Eu quero, e Ele está me enganando. Tem mais coisa aí para fora e eu quero saber. E revoltado com isso, né? Por que Deus não me falou que eu ia ser igual a Ele? Por que me enganou? Por que Ele está me prendendo aqui às 7 chaves? Aqui é muito bom, mas eu quero conhecer mais coisas. Ressentimento. Afinal de contas, o diabo colocou para ela que Deus estava prendendo eles na gaiola da felicidade. Não é verdade? Não é isso? Não tem muito filho fazendo isso com os pais? Tem um lar abençoado, pais abençoados, família funcional, família estruturada, e essas pessoas vão andar por caminhos, né? Chegam em certa idade, querem sacudir dos ombros a família e querem adentrar por outros caminhos, porque afinal de contas ficam revoltadas com os pais, porque os prenderam nesse cantinho de felicidade. Quem sabe foi por isso que a mulher lançou mão lá do fruto? Ou foi uma afronta, uma vingança? Ele me prendeu aqui nessa existência, não quer que eu seja igual a ele, eu vou agora afrontá-lo, agora que eu vou desobedecer. Já ouviram aquela mulher que ouve falar que o marido está traindo? Alguém chega e fala, né, lá no salão de beleza, fazendo a unha, alguém diz: seu marido, cuidado, hein? Então agora que eu vou mostrar, eu vou pôr um chifre nele. Será que foi por isso que Eva lançou mão lá do fruto? Abriu a porta que Deus disse para não abrir? Abriu a caixa de Pandora, que Deus falou: não abra aquela caixa? Agora, o que eu estou levantando aqui é que foi uma aliança que Deus fez com eles. Foi um acordo, um pacto, um contrato. Vocês vão continuar na existência Éden, na existência plenamente feliz, se vocês me obedecerem. E poderão, se lançarem mão do fruto da vida, ter a vida eterna. Mas não toquem naquele fruto, não abram aquela porta, não mexam naquela caixa. A questão toda aqui é a obediência. É porque Deus não criou computadores, Deus não criou máquinas, Deus criou homens morais com livre arbítrio naquela ocasião.
O que Deus queria é que o homem o escolhesse, e não que fosse um ciborgue com software já colocado dentro só para escolher Deus. Não. Deus deu a possibilidade, e dá até hoje, do homem lá no jardim eternamente ter a vida eterna, mas por escolha própria e não por criação e não por determinação. Acontece que o homem descobriu depois que a serpente mentiu para eles, porque na verdade depois que eles comeram, eles abriram a porta, abriram a caixa de Pandora, tanta coisa ruim saiu, eles não se tornaram como Deus. O conhecimento do bem e do mal que eles tiveram não foi no sentido que a serpente prometeu, de poder, muito pelo contrário. A partir daí, eles começaram a sentir e a experimentar emoções e pensamentos horríveis que nunca tinham tido antes. Começaram a sentir medo, começaram a sentir vergonha, começaram a esconder-se de Deus, a ter medo de Deus, começaram a sentir o desejo de matar, começaram a sentir o desejo de furtar, de trair, de traficar, de sacrificar bebês em cultos de magia negra, começaram a fazer guerra entre si, começaram a matar os seus pais, os seus filhos, os seus irmãos, começaram com um egoísmo e um egocentrismo terrível, começaram a juntar só para si, começaram a ensinar que Deus não existe, começaram a trair uns aos outros e a se tornarem hipócritas e mentirosos. Foi nesse sentido que eles conheceram o mal. Não no sentido de conhecer, de ter ciência, né, de separar as coisas, discernimento. Não, conhecer no sentido de experimentar o mal. Experimentar, o mal entrou dentro deles. Tornaram-se em diabolos, demônios, verdadeiros demônios. Desumanizaram-se terrivelmente, e as escrituras sagradas, elas usam a palavra pecado para se referir a esse homem agora confuso, destruído. Esse homem experimentou a morte. Deus disse: ao dia que tocar ali e me desobedecer, você está me dizendo que você não quer uma aliança comigo, que a aliança é a aliança das obras. Obedecer para ter a vida eterna. Se você tocar naquilo que eu estou falando, não toque, a sua desobediência vai significar não a eterna, mas a morte. Você vai morrer. E a morte começa a ser experimentada exatamente com o pecado entrando, desligando esse homem da fonte da vida, desligando esse homem de Deus, trazendo todos esses males que eu acabei de falar aqui agora. Essa foi a morte que o homem experimentou. A partir daí, todos os homens já nascem mortos, já nascem desligados de Deus, já nascem com toda essa tendência para fazer o mal. Ao que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos bem mais tarde, no capítulo 3, ele disse: não há um homem que faça o bem, não há um homem bom, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há nenhum que busque a Deus. Todos extraviaram do caminho de Deus e se tornaram corruptos. Pois bem, foi isso daí que aconteceu lá. O pacto foi quebrado, a aliança foi quebrada e o homem foi expulso da existência jardim, da existência Éden, da existência felicidade. Mas olha, o homem ainda quer voltar para o Éden, mas não é o Éden de Deus, é o Éden que a serpente quer, é o Éden que a serpente continua pregando. O Éden que será construído pela mão dos homens, uma sociedade perfeita, uma sociedade em que
todos sejam iguais, uma sociedade em que não há pobreza, sofrimento, doença, morte. Este é o sonho do homem, ele vem lutando para isso, para construir o Éden, mas não o de Deus, o Éden feito pela mão do homem. A serpente continua enganando o homem até hoje. Vou abrir um parêntesezinho aqui, que a minha língua coça para falar, e eu tenho que falar, né? O globalismo é exatamente essa sociedade que a serpente tem soprado, né, no ouvido aí dos grandões do mundo, para essa construção de um mundo perfeito. O homem nunca vai construir mundo perfeito. Já tentaram através do comunismo, já tentaram através de do liberalismo, da ciência, já acreditaram uma época que a ciência tiraria todos os males do mundo, já acreditaram uma época que o iluminismo, a razão, tiraria todos os males do mundo, ao ponto que, ao findar do século XIX, os profetas da sociedade perfeita diziam que no século XX não haveria mais guerras, não haveria mais doenças, o mundo seria perfeito. Confiados na ciência, confiados na filosofia, confiados na razão. Depois surge então a confiança nas ditaduras, no marxismo, no comunismo, e ainda estão confiando até hoje agora no globalismo. Isto é, um mundo perfeito, um mundo que tem um só presidente, uma federação de repúblicas no mundo, sob o comando de uma agência mundial. Isso é lorota. Essa conversa vem lá do Éden. Essa conversa é antiga. O homem nunca vai conseguir construir uma sociedade perfeita porque ele é mau, ele é egoísta, ele é perverso, ele é traiçoeiro. E é isso que Deus disse para Adão: não toque naquela porta, não entre por aquele caminho, não coma daquele fruto, porque o dia que comer, nosso pacto vai estar quebrado. Agora, até hoje ainda persiste a lógica dessa aliança das obras. Os homens, ainda religiosos, continuam acreditando que vão entrar no céu mediante alguma coisa que fizerem, alguma obediência que prestarem, ou algum merecimento próprio, auto-mérito. Esse pacto já está quebrado, não tem como remendar. Jesus disse que não se coloca pano novo, remendo novo em pano velho, e nem vinho novo em odre velho, né? Porque se colocar, não funciona, não dá certo. Não tem como recuperar a velha aliança, não tem como recuperar o velho pacto, foi quebrado, o homem quebrou e trouxe a morte. Mas Deus suscitou um segundo Adão. Deus suscitou um segundo homem e fez um pacto com esse segundo homem. Esse segundo homem, perfeitamente humano, igual ao primeiro, em tudo igual. Tudo, corpo, alma, espírito, mente, emoções. Um segundo homem perfeito, com a humanidade perfeita. Deus levantou esse homem para então fazer uma nova aliança, mas com esse homem chamado Jesus Cristo. A diferença desse homem para o primeiro Adão, esse segundo Adão, essa segunda humanidade em Cristo Jesus, é que esse aqui, ele é como Adão antes da queda. Ele não tem pecado, ele é puro. A segunda diferença é que se ele é perfeitamente humano, ele é filho do homem, ele é filho de homem, filho do homem, mas ele também é filho de Deus. Deus enviou o seu próprio filho para se fazer homem e nele fazer uma nova aliança das obras.
uma nova, do mesmo jeito. A primeira fracassou lá, o homem fracassou, não é Deus que fracassou, o homem fracassou, então Deus agora suscita uma nova aliança com o homem perfeito, que é Jesus de Nazaré. Nessa aliança, também como na outra, vejam bem, a primeira aliança com o primeiro Adão é uma aliança de obras. A segunda aliança, ou a nova aliança, com o segundo Adão, é uma aliança de obras também. Então, Jesus entra nessa aliança tal qual Adão entrou, como cabeça e tronco. Cabeça representando a humanidade. Tronco é que todos aqueles que estão nele usufruem dessa aliança, estão nele pela fé. Então, ele é cabeça, como Adão foi, só que há uma diferença. Adão entrou como cabeça e tronco na primeira aliança. Quando Adão quebra a aliança, toda a humanidade quebra a aliança em Adão e morre. É por isso que nós já nascemos mortos e morrendo a cada dia. Nós já nascemos mortos. Mas na segunda aliança, com Cristo, com Jesus, Jesus entra como cabeça e tronco também. Mas há uma diferença. Jesus entra também como fiador. Notem bem, o primeiro homem entra como cabeça, ele representa pessoas, ele entra como tronco, ele é o representante dessas pessoas. Jesus entra como cabeça, como tronco, mas também entra como fiador. Mas fiador de quê? Fiador quer dizer o quê? Fiador é aquele que assume uma dívida que alguém não tem condições de pagar. Não é verdade? Não é assim que a gente conhece a palavra fiador? Então o indivíduo vai ali fazer uma compra de um imóvel, tem que entrar um fiador, porque se ele não conseguir pagar, o fiador tem que pagar. Acontece que Adão, o primeiro Adão, quando ele rompeu a aliança, ele cometeu um pecado tão grave que trouxe a morte a ele e a todos os seus representados. Ele contraiu uma dívida diante da justiça divina tão grande que ele não pode pagar jamais. Não é pagável, não tem como pagar. A gravidade do pecado dele foi tão grande. Então Jesus tem que entrar nessa nova aliança como fiador. Mas em que sentido Jesus é fiador nessa nova aliança? Em dois sentidos. Primeiro, ele tem que fazer, como fiador, fazer o que Adão tinha que fazer como cabeça. Vejam bem, Adão deixa uma dívida enorme para ser paga. Jesus entra como cabeça na segunda aliança, ele representa então o seu povo como cabeça, e como fiador, ele tem que fazer duas coisas como fiador. Primeiro, obedecer para adquirir a vida eterna. Notem que o primeiro Adão, ele não tinha que obedecer sempre para continuar no estado Éden. No momento em que ele desobedecesse, ele cairia do estado Éden para o estado de sofrimento. E aconteceu com ele. Ele perdeu o estado de felicidade, ele perdeu o estado de graça, ele perdeu o estado de pureza. A partir daí, a vida dele se tornou dura, ao ponto que para comer alguma coisa, ele teria que tirar da terra com o suor do rosto. Teria que arar a terra para, com muito suor, sobreviver, fora tudo que eu já falei. A desgraça que aconteceu com ele. Ele tinha que obedecer para então continuar no estado Éden. Jesus, na nova aliança, ele tem que obedecer também para que ele consiga a vida eterna para o seu povo. Se Adão tivesse continuado na obediência e lançado mão da árvore da vida, ele teria conseguido a vida eterna em santidade para
todos os seus descendentes que saem do tronco dele, que saem do gene dele. Jesus, se ele obedece na aliança até o fim, se ele obedece, ele consegue a vida eterna para o seu povo também. E acontece que Jesus, ao contrário do primeiro Adão, o segundo Adão, ele obedeceu a lei toda. Enquanto ele esteve aqui na terra, nunca quebrou a vontade de Deus. Tudo que Deus proibiu, todo fruto que Deus proibiu, ele não lançou mão. Ele só fez o que Deus quis. Ele conformou a vida dele à vontade do Pai. Nunca desobedeceu. E é bom lembrar, ele está nessa aliança como cabeça. Cabeça quer dizer representante. Então ele está obedecendo em meu lugar. Ele está obedecendo em seu lugar. Toda obediência que ele teve à lei de Deus foi no meu lugar, por mim e por você. Adão não conseguiu obedecer, ele optou por desobedecer. Então, eu já nasci pecador por causa da desobediência. De Adão, eu já nasci desobediente. Por quê? Porque Adão era o meu cabeça na primeira aliança das obras. Jesus é o meu cabeça nessa nova aliança. Ele obedece tudo no meu lugar. Deus trata com o cabeça e não com a raça. Em Adão, Deus condenou toda a raça. Em Jesus, Deus então pela obediência de Jesus, Deus justifica todos aqueles que são descendentes de Jesus. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, esses descendentes de Jesus. Mas como fiador, ele tem também que pagar pelo estrago que o primeiro fez. E é nesse sentido que ele vai para a cruz. E na cruz do Calvário, a justiça o condena. Ele recebe toda a maldição da lei por causa do pecado de Adão e por causa dos pecados anteriores ao pecado de Adão. A primeira aliança foi quebrada. Jesus não quebrou a segunda aliança, que é a aliança das obras. A primeira aliança das obras. Através das obras do Adão perfeito, a humanidade teria a vida eterna. Adão quebrou, a humanidade quebrou. A segunda aliança, a aliança com Jesus também das obras. Só que Jesus não quebra. Jesus obedece até o fim e leva como fiador, ele assume a dívida da primeira aliança. Os pecados deixados sob a primeira aliança, a aliança das obras. Quando Jesus morre, ou está morrendo, ele diz para o Pai, uma das últimas expressões dele, ele disse para o Pai, Pai, está consumado. E essa palavra consumado no grego é tetelestai, que significa pago, concluído plenamente. Ele estava dizendo para o Pai, Pai, está pago. Pago, mas pago o que se ele não tinha pecado? Está pago o que foi quebrado na aliança com o primeiro Adão. Está pago o pecado do meu povo. E é assim que eu vejo a ressurreição de Jesus, como Deus, como tribunal divino dizendo, eu aceitei a nova aliança, estou selando a nova aliança com o sangue do meu Filho, e na ressurreição estou dizendo que essa aliança não foi quebrada, eu estou ratificando, eu estou selando, é uma aliança eterna, ela é uma aliança eterna. Para Jesus, ela foi uma aliança de obras. Ele fez tudo no nosso lugar como cabeça. Ele obedeceu no nosso lugar como cabeça. Ele fez o pacto com Deus em nosso lugar como cabeça. E ele entrou também como fiador, obedecendo toda a vontade e a lei de Deus, e reparando o estrago que a primeira aliança fez, sendo amaldiçoado numa cruz em nosso lugar,
morrendo por causa das culpas dos nossos pecados. Eu disse que Adão era tronco. Como tronco, todos os que estão em Adão antes de nascer, quer dizer, toda a raça humana, recebem de Adão a maldição, porque Adão pecou, quebrou a aliança. Jesus é tronco do seu povo. Todos aqueles que pela fé estão em Cristo Jesus, recebem de Jesus a salvação, a vida eterna. Agora notem bem que para Jesus a aliança foi a aliança de obras. Ele teve que obedecer e ele teve que levar a maldição, ser julgado e receber a ira na cruz do Calvário. Para ele é uma aliança de obras, mas para nós é uma aliança de graça. De graça. A nossa salvação para Jesus custou uma aliança de obras e custou caro. Mas para nós, a nossa salvação é graça. E aqui que eu quero trabalhar a palavra graça. Graça é uma doação de algo que não se pode adquirir. É a doação de algo que eu não posso adquirir, eu não tenho como adquirir, nem merecimento, nem força, nem condições, nem nada. Só pode ser dado, só pode ser uma doação generosa. E é assim que é a salvação. A salvação é uma doação. Agora ele faz um pacto comigo, que é o terceiro pacto. Primeiro pacto das obras com o primeiro Adão, segundo pacto das obras com Jesus, também chamado pacto da redenção, e conosco, quando nós o recebemos, quando nos submetemos a Ele, e o recebemos e firmamos nele como nosso Senhor e Salvador, é feito um pacto conosco, pelo sangue dele, o pacto da graça. Tudo que ele conquistou no pacto que ele fez das obras com o Pai, para nós chega pela graça, de graça pela fé. Chega a salvação de graça pela fé. O código de querer, do primeiro pacto quebrado, querer adquirir algo de Deus pelas obras, continua. Continua essa tentação. Mas aquele pacto lá foi quebrado, acabou. Agora a minha confiança está num pacto perfeito, que foi sacramentado, e na ressurreição foi declarado eterno. Foi declarado eterno, não pode acabar jamais, não pode quebrar, não pode voltar atrás. É o pacto perfeito que Deus fez com Jesus. E pela fé, nós agora somos herdeiros de Jesus, estamos nele, unidos nele. Tudo que ele recebeu naquele pacto é nosso, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas o que tem a ver isso tudo que eu disse até agora com a salvação eterna? Vejam bem, a minha salvação, ela foi conquistada por Jesus num pacto perfeito. Foi ele que me deu a salvação. Deus não me deu a salvação porque eu sou bom, porque eu tenho fé, porque Deus deu a salvação a Cristo. A Cristo. Ele que merece a minha salvação. E Jesus então me dá a salvação quando eu recebo gratuitamente de graça. A salvação vem a mim, vem a todos nós que nos entregamos a Ele. Perder a salvação significaria a quebra do pacto. Perder a salvação significaria Deus voltar atrás e dizer para Jesus: olha, o pacto não foi tão perfeito. O pacto foi quebrado. Não, o pacto não foi quebrado. O pacto na ressurreição foi sacramentado eterno, declarado eterno. Não pode ser quebrado. Perder a salvação seria a mesma coisa do pacto ser quebrado, e ele não é quebrado. Jamais.
Por isso a garantia da minha salvação não está na minha força, na minha frágil fidelidade, mas no pacto. É numa promessa que o Pai fez para o Filho, que se obedecer, Ele daria a vida eterna para nós, através do seu Filho. Portanto, acreditamos que uma vez salvo, salvo para sempre, baseado nessa doutrina do pacto. É o pacto que garante a minha salvação. Perder a salvação é quebrar o pacto. E nós não cremos nisso jamais. Nós vamos louvar a Deus ainda aqui com um cântico. O Agnaldo está propondo aqui o hino 177, firme nas promessas. Vamos lá, Agnaldo. O pessoal está lá, né? O hino 177. Vamos ver lá, Agnaldo. Eu vou colocar aqui para lá. Ok. Vamos ver então. 177. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, viver os séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre, ser firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de trabalhar, em também perdemos sempre a me amparar, desde a tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, ser firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade já desfrutei, firme nas promessas de Jesus. De Jesus, meu mestre, ser firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre a sua cruz, cada dia mais me aperfeiçoa a luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre, ser firme nas promessas de Jesus. Muito bem. Então nós estamos aí fazendo mais um estudo sobre a salvação. Se você ainda não tem a salvação, não se submeteu ao Filho de Deus na sua vida como Senhor e Salvador, é hora de fazê-lo e recebê-lo e confiar só no pacto que ele fez com o Pai para a sua salvação. Aquele pacto foi para a sua salvação. Ele obedeceu toda a lei no seu lugar e ele levou sobre si a maldição por causa dos seus pecados, a ira de Deus, que era para você e para mim. Ele recebeu em nosso lugar e adquiriu vida eterna para nós. Creia nisso. Não tente continuar nos rastros do primeiro Adão, de um pacto das obras fracassado. Não tente você fazer alguma coisa para merecer alguma coisa. Jesus já mereceu tudo para você. Agora você recebe de graça. Se o receber em seu coração como Senhor e se firmar na graça dele como Senhor e Salvador de sua vida. Eu vou fazer uma oração. Se você ainda não recebeu, faça essa oração agora. Senhor Jesus, eu entendi a tua palavra nessa noite. Eu quero me submeter ao Senhor na minha vida.
e receber todos os benefícios desse pacto maravilhoso, que é como segundo Adão, o Senhor fez com Deus. Ó Senhor, salva a minha vida e seja o Senhor da minha existência, em teu nome, amém. Compartilhe agora essa live aí com as pessoas que você conhece. A palavra de Deus é viva e verdadeira, e Deus usa a sua palavra para fazer a sua obra na vida das pessoas. Eu quero agradecer ao Aguinaldo, que está aqui conosco, nos ajudando. Agora ele vai ser o meu coroinha, né? Vai me ajudar aqui. O Evander me abandonou, então agora é o Aguinaldo, né, que vai me ajudar. E agradecer a todos. Tem muita gente da igreja participando, né? Não tem como a gente falar todos, não, é muita gente. Mas, inclusive, tem muita gente que não é da igreja também participando, né? Filha da Neuza, Cristiano Correia. Muito bem, Cristiano. E muitos outros aí, obrigado por estarem participando conosco. Que Deus abençoe, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo sejam sobre o povo de Deus agora, nesse momento difícil, aqui em nossa comunidade, em toda a terra e para sempre. Deus abençoe. Amém.